Edmilson Correia Veras nasceu em União dos Palmares em 26 de maio de 1946, filho de Wilson Alves Veras e Josefa Correia Veras. Estudou no grupo escolar Rocha Cavalcante e no ginásio Santa Maria Madalena. Em 1964, ingressou na Escola Agrotécnica de Satuba, onde obteve o título de técnico em agricultura no ano de 1966. Assim que colou grau em Satuba, conseguiu ingressar no mercado de trabalho. Em 1973, graduou-se em Economia pela Universidade Federal de Alagoas. Recebeu o grau de mestre em 1978 pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. E já em 1993, concluiu o doutorado em Economia pela Universidade Estadual de Campinas. Em Alagoas, ocupou diversos cargos, dentre eles destacam-se diretor técnico da Fundação de Planejamento Agrícola, CEPA Alagoas, diretor técnico da Secretaria Estadual de Planejamento e diretor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Alagoas. Foi professor da Universidade Federal de Alagoas nas faculdades de Economia e Engenharia, no curso de especialização de Gerontologia e no curso de mestrado em Administração. Foi professor de Economia do Nordeste no mestrado e doutorado da Universidade Federal de Pernambuco, além de professor titular do SESMAC, CEUNE e FAT. Tem trabalhos publicados em diversos livros. Em 1997, foi assessor econômico do então candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Caravana da Cidadania da Zona da Mata, com passagem por União dos Palmares. Casou com a professora universitária Mariluce Cunegundes de Macedo. Tem 2 filhos e 2 netas. Então, a União vivia naquela época, né, vamos dizer, eu estava a minha época, década de 50, 60, porque eu saio de União em 64 para estudar e praticamente não voltei mais para morar, né? Voltei para visitar meus pais, mas para morar não. Então, qual era a vida social, vamos começar, a vida social de União dos Palmares? Então você tinha um clube, onde frequentava esse clube, como eu já disse, essa burguesia, entre aspas, que era funcionário do Banco do Brasil, funcionário público, era a Palmarina. A Palmarina era um clube social onde você lá, ela funcionava como a área de lazer, né? Você tinha os bailes periódicos, né, de fim de semana, onde a juventude ia se divertir, dançar, etc, etc. Esse era o divertimento que você tinha na cidade. O outro, né, que era praticamente diário, era as pessoas irem ver da praça a chegada do trem. À tardinha, quando o trem chegava, então muita gente, inclusive eu, a gente ia ver a chegada das pessoas no trem que vinha aqui de Maceió. E era engraçado porque muitas das pessoas que vinham aqui de Maceió iam de terno, né? Via de terno no trem. Naquela época, o transporte rodoviário era muito precário. A estrada entre União e Maceió era muito precária. Não tinha ligação com ônibus, né? Não tinha linha de ônibus. De tal forma que a ligação era, na verdade, trem. O cinema era de um Antenor, chamava-se Antenor, que foi prefeito de União dos Palmares, né? Foi um dos melhores prefeitos de União dos Palmares e ele tinha uma característica especial que a cidade toda achava que ele era honesto. Ele era o dono do cinema, ele e um dono da loja chamado Armando Assunção. Depois o Maurino, que é um parente meu, Maurino Veras, criou, né, outro cinema. Então a União ficou por algum tempo com dois cinemas. Esse era o lazer. E a festa da padroeira, que se esperava o ano todo. Então, a festa da padroeira se dividia. As festividades de rua,
né, lá na Praça da Matriz, na Praça Brasília Sarmento, ela, na verdade, começava com Natal e Ano Novo. E o que se esperava na época era o parque de diversão. A expectativa era, vem ou não vem o parque de diversão? Né? Então ele se instalava Natal, Ano, e depois as 9 noites da novena da festa da Padroeira, que terminava no dia 2 de fevereiro, com a grande procissão. Né? Começava com o mastro, começava a trazer o mastro da mata e colocar ele, que era o mastro da bandeira, que colocava ele em frente à matriz. Ele vinha nas costas da população. A população é quem trazia. E as pessoas tinham orgulho, né, daquele sacrifício. Né? Aquele sacrifício era como se fosse uma penitência que as pessoas tinham. Era uma multidão. Eu me lembro como criança, adolescente, era uma multidão, ia muita gente daqui de Maceió para essa festa da padroeira, que encerrava-se no dia 2 de fevereiro. Né? Começava em janeiro, 24, se não me engano, de janeiro, 24 de janeiro, e até 2 de fevereiro. Não é? Na verdade, era uma festa religiosa, entre aspas, né? Porque as pessoas iam passear, namorar, beber, né? E assim por diante. Mas, na verdade, era em homenagem a Santa Maria Madalena. Além do parque, a atração da festa eram os telegramas. Né? Os telegramas eram o quê? Alô, alô, fulano de tal, eu estou lhe esperando em frente à roda gigante. Alô, alô, fulano de tal, você é muito bonita, eu gostaria de conversar com você, estou esperando em frente à farmácia do seu Edivar. Né? Essa era uma atração. Então você pagava, você mandava o bilhetinho e o locutor, né? E o locutor lia isso. Isso era uma brincadeira agradável, assim, meio ingênuo, assim, mas era muito, muito agradável. Você tinha um bar central, ficava no centro da coisa, que esse bar era para arrecadar fundos para Santa Maria Madalena, para a festa, e tinha os botequins. Os botequins ficavam no beco onde ficava a matriz, onde meu pai tem um botequim também lá, que herdou do meu avô. Era assim que funcionava a festa de Santa Maria Madalena a partir do Natal. Outra área, de certa forma, mais de compra, era a Feira de União. Né? A Feira de União, que era famosa. Você tinha, a feira era aos sábados e quarta-feira. Era interessante porque, como a maioria das casas, a maioria da residência não tinha geladeira, então as pessoas compravam carne, por exemplo, e tinha que salgar, de tal forma que, aí por isso que a feira de quarta-feira era importante para você repor, né, no caso de carne, essa coisa toda, porque você não tinha geladeira. Eu estou lembrado que a primeira geladeira que meu pai comprou foi em 1958, e na rua só tinha ele que tinha geladeira, na verdade. Né? Então, era um bem de consumo durável que pouca gente tinha. E a vizinhança, as pessoas entravam na sua casa e abriam a geladeira para colocar e tirar carne. E tinha mais um detalhe, quando chegava fim de semana, por exemplo, sábado, as pessoas utilizavam também a geladeira, a vizinhança utilizava a geladeira para refrigerar suco. Essa coisa de interior e de restrição de bem de consumo, lá da década de 70, ela reaparece, né, no televisor. Por exemplo, eu conheci a primeira pessoa que comprou um televisor nos Palmares, que era o dono da fábrica de doce. União teve uma fábrica de doce chamada Fábrica de Doce Palmares, que era famosa, ficava na Rua da Ponte. Dr. Nilton era o dono dessa fábrica e ele comprou televisor. E as pessoas, inclusive eu, ia olhar de longe pela porta assim, para ver a televisão. A elite da época era funcionário do Banco do Brasil. O poder aquisitivo do banco, do funcionário do banco, era de tal ordem diferenciado do resto da população, que a
As pessoas, minha mãe inclusive, só ia fazer a feira no sábado depois que as esposas dos funcionários do Banco do Brasil passavam. Os feirantes sabiam, elas tinham capacidade de aumentar o preço dos produtos. Então, quando elas passavam, aí o resto das pessoas iam comprar porque o preço caía. Né? Era uma coisa engraçada. É diferente de hoje, por exemplo, que ninguém mora na cidade. Naquela época morava, então naquela época você conhecia o prefeito, porque ele andava a pé pela cidade, ia para o cinema e você via o prefeito. Você conhecia o delegado de polícia, o delegado morava em União, o juiz morava em União, o advogado, promotor, todos eles moravam em União. Isso era importante, eles morarem em União, porque eles gastavam em União. Eles tinham maior poder aquisitivo e eles compravam em União, comprava não só alimentação, mas vestuário, etc, etc. É o contrário de hoje. Hoje ninguém mora, quer dizer, essas pessoas que têm renda alta praticamente não moram em União, inclusive funcionário de banco. Né? Funcionário de banco hoje, ao redor de Maceió, por exemplo, eles moram aqui em Maceió, vai pela manhã e volta à tarde. Mas naquela época eles moravam lá. Isso era muito importante porque gerava renda para o município. De União dos Palmares, então ela tinha como órgão financiador extremamente importante, que era o Banco do Brasil. Financiava muito mais a propriedade rural do que financiava o comércio. A União dos Palmares ela se caracterizava, primeiro era a cana-de-açúcar, onde você tinha a usina Lajinha. Mas União ele foi relativamente um bom produtor de arroz, tinha uma fábrica de beneficiadora de arroz, de um dono da padaria chamado Manuel Félix, e era também produtor de milho de milho e feijão. E funcionava mais ou menos assim. Quando o preço da cana estava muito alto e tal, estava bom, então tudo era para cana-de-açúcar. Quando o preço caía e tal, então os donos das terras, né, facilitava que os moradores, naquele tempo chamava morador. É o contrário de hoje. Hoje você não tem morador na zona rural e na zona de cana-de-açúcar. Naquela época, o plantador de cana, ele morava nas terras da usina, ele morava na zona rural, né? O dono da terra morava em União, na sede. Mas a massa de trabalhadores morava na zona rural em casebres miseráveis, casebre de palha, miseráveis, etc, etc. Na entre safra, que começava no mês de abril, março, abril mais ou menos, até setembro, esse pessoal ficava à míngua, ficava praticamente com fome. E você não tinha nenhum aparato governamental para proteger esse pessoal. E ele só voltava a ganhar algum dinheiro, quando começava a moagem da cana, que era setembro e outubro, para a usina de açúcar. Depois da cana-de-açúcar, a segunda cultura era o algodão. Depois o algodão migra totalmente para o sertão, mas União foi um razoável produtor de algodão. Tinha uma firma chamada Sambra que comprava esse algodão, enfardava e era vendido para as fábricas de algodão de Alagoas. Por volta da década de 50, Alagoas tinha 15 fábricas de tecido. A mais famosa era a fábrica de tecido de Delmiro Gouveia. Esse algodão produzido não só em União, mas no resto do estado, era enfardado, de União enfardado e transportado de trem para aqui, para distribuição, para ser vendido. Era uma semente que se chama crioula. E o caroço você moía para fazer óleo. E o resto era comércio. Com relação à saúde, centralizava no Hospital São Vicente de Paula. Era um hospital que atendia principalmente a população mais pobre. Era a única agência de saúde que você tinha, além de você tinha um posto de saúde e tinha um único médico que chamava Duerno Vanderlei, que foi meu médico, né? Era médico, ele ia na sua casa e tal. Você tinha dois tipos de educação. Educação, que eu estou falando, a educação
ensino primário, que hoje corresponde ao Fundamental 1, que era do pré-primário, via do chamado pré-primário, até a 4ª série. E aí você tinha o Grupo Escolar Rocha Cavalcante, criado na década de 30, e depois, na década de 50, criou-se o Grupo Escolar Jorge de Lima. Essas escolas, ensino primário, os professores, todos eles eram professores diplomados. Parte diplomado, sobretudo aqui em Maceió, no Colégio São José, e parte diplomado na Escola Normal de Viçosa. E você tinha nas chamadas, eu vou dar o nome agora, não é preconceito não, é porque chamava assim mesmo, ponta de rua. As escolas aí eram escolas municipais, que só tinha até o 3º ano. E a professora era leiga, a prefeitura. Tinha escola nas pontas de rua e as escolas nas fazendas. Por exemplo, lá no Gordo tinha uma escola, né? Cabeça de Porco tinha uma escola, Sueca tinha uma escola, e assim por diante. Era uma escola de péssima qualidade que você aprendia o ABC e assinar o nome, praticamente. A maioria da população, quando conseguia terminar o curso primário, conseguiu o curso primário, ou ia para São Paulo, para o Rio de Janeiro, vinha para Maceió, ou arrumava um emprego lá no comércio de União e assim por diante. Em 1950 surge no Brasil um movimento para ampliar o ensino ginasial. Essa campanha chama Campanha Nacional dos Educandários Gratuitos. Ou seja, era criar ginásio de graça. Era uma coisa fantástica. A meu ver, foi o maior movimento educacional que ocorreu nesse país. Foi nacional, Campanha Nacional dos Educandários Gratuitos, que foi a instalação de ginásios, né, nas cidades. Aí nasceu o ginásio na década de 50, começo da década de 50, o ginásio de Nosso Palmares, fundado pelo Monsenhor Clóvis Duarte de Barros. E o União foi privilegiado, por quê? O padre ensinava latim, né? Então você tinha... E português e matemática teve o privilégio de ter o Banco do Brasil. Então era o funcionário do Banco do Brasil que ensinava, sobretudo matemática. Português, matemática e tal. E Dona Salomé ensinava inglês e francês. Né? Era uma professora histórica de União e tal. E os professores do grupo escolar, os professores titulados, né, aí ensinava as outras disciplinas. Dona Lindinalva Lino Lima ensinava, por exemplo, história. Né? Aí tinha o funcionário da Receita Federal, ensinava geografia. Então você pegava funcionário da Receita, professor do grupo escolar, funcionário do Banco do Brasil, né? Esse Maria de Castro Sarmento, né? Ensinava, aí formava. De tal forma que o ginásio Santa Maria Madalena, né, era conhecido como um dos melhores ginásios do interior do estado de Alagoas. Ainda na década de 50, começo de 60, foram criados 2 cursos dentro do ginásio, muito precariamente. Um foi o curso comércio, mas você não tinha professores para ensinar contabilidade, ensinar economia, essas coisas, você não tinha. E foi criado o curso normal, que também não vingou. Não. Então, tinha o ginásio, curso normal e o curso de comércio, esses dois muito precariamente, tanto o normal era assim, o curso normal era, você terminava o ginásio e fazia mais 1 ano de disciplinas pedagógicas, que também era muito precário na União, porque você não tinha professores capacitados para fazer isso. Né? E quem tinha recurso vinha para Maceió. Então você tinha, ou você vinha para Maceió se você tivesse recurso, ou você ia para Satuba, Colégio Agrícola Floriano Peixoto, como eu fui. A grande vantagem do Colégio Agrícola era que era gratuito todo, era interno, e saía com o título de técnico agrícola, que na época estava tendo um valor muito grande por conta da Sudene e por conta do Banco do Nordeste, que contratava esses profissionais. Eu não tenho lembrança que no curso primário, né, se falasse nos quilombos.
havia uma preocupação da comemoração das grandes datas. 7 de setembro, 13 de outubro, 13 de maio e pronto. E você não tinha essa preocupação, até porque você não tinha literatura também. Essa literatura com relação à história dos quilombos palmares. O que eu ouvi dizer com relação aos quilombos palmares foi transmitido por meu pai. Em nenhum momento eu percebi em meu pai preconceito de cor. Ele era amigo do pessoal do Muquem, o Silvino ia várias vezes, Silvino foi do Banco do Brasil, ia várias vezes tomar café, almoçar lá em casa, então eu não citei. E meu pai, ele tinha um orgulho muito grande de ter nascido em Ilhéus Palmares por conta de Zumbi, por conta do... E ele dizia assim, ele dizia abertamente, todo canto que ele chegava, ele dizia assim, eu nasci na cidade onde foi dado o primeiro grito de liberdade, que foi a história de Zumbi, que ele contava que quando ele salta do abismo, isso aí é mito, quando ele salta do abismo, que ele diz, prefiro a morte com a liberdade do que a vida com a escravidão. Isso foi meu pai. Quando chega no ginásio, foi a mesma coisa. Então, por quê? Você pegava os livros do primeiro ao quarto ano, primeiro ano, História do Brasil, falava só na Princesa Isabel. Nenhuma página assim, sobre a Serra da Barriga. Então, falava sobre, concentrava em 13 de maio, na Princesa Isabel. No segundo ano de ginásio, era História das Américas. Também não tocava na importância do negro em toda a América, todo o continente americano. E quando chegava no terceiro ano, no quarto ano, era história geral. Aí nós íamos estudar o quê? Estudar Roma Antiga, estudar e assim por diante. E não tinha esse estudo localizado, não havia ideia de você estudar o local, tanto o primário como o curso ginasial. A recomendação, a orientação era nacional, né? Então, por exemplo, o que eu estudava em União, se estudava aqui no Colégio Batista, se estudava aqui no Colégio Diocesano, era igual. Então você não havia preocupação de você estudar o local. De tal forma que eu vim saber que Zumbi morreu na Serra dos Irmãos, eu já tinha me doutorado, não faz muito tempo. Que eu achei até estranho, Zumbi, para mim, Zumbi morreu na Serra da Barriga, por conta da conversa do meu pai. De tal forma que você, por exemplo, em 10 anos de curso, entre o curso primário e secundário, só para você ter uma ideia, não houve nenhuma excursão para conhecer a Serra da Barriga. Por exemplo, se você chegar em qualquer país da Europa, na França, por exemplo, os estudantes primários têm a obrigação de visitar museu. A Serra da Barriga, veja bem, é uma coisa estranha, né? Quer dizer, o quilombo mais falado, mais importante. Então, de União Palmares, eu passei esse tempo todinho, se você perguntar aos meus irmãos também, ninguém foi à Serra da Barriga. Ninguém hoje foi à Serra da Barriga. A Serra da Barriga foi redescoberta, na verdade, não tem muito tempo, né? Inclusive o acesso, na época era ruim, o acesso não era fácil. Então não havia essa preocupação de você estudar o local, estudar o Zumbi dos Palmares. Para efeito da documentação que você está fazendo, eu estava no Congresso Internacional no Rio de Janeiro, em 2000. E aí, numa noite, a gente foi para um barzinho, né? Então, estava eu e um colega brasileiro, e tinha uma antropóloga mexicana e outros profissionais do mundo todo. Mas essa antropóloga mexicana, foi interessante, isso que eu vou te contar agora a vocês, porque na conversa, então esse amigo meu, esse colega meu, disse, e começamos falou e terminamos falando em escravidão, né? E quando falou em escravidão, esse amigo meu, que foi meu colega de universidade, disse, olha, ele nasceu em União dos Palmares comigo, né? Ela, a mexicana, antropóloga. O senhor nasceu em União dos Palmares? Disse, olha, eu nasci vendo a Serra da Barriga. A minha casa, nasci vendo a Serra da Barriga. Quando eu disse isso, ela começou a chorar. Mas chorar de emoção. Quer dizer, a Serra da Barriga, o Quilombo dos Palmares,
ele tem uma importância de tal ordem, né? Uma importância de tal ordem, que uma antropóloga experimentada, era uma pessoa de meia idade e tal, doutora, né? Professora de uma universidade importante do México, né? Se emocionou, não em ver a Serra da Barriga, não, não em ver uma pessoa que disse a ela que nasceu vendo a Serra da Barriga. Eu considero a professora Maria Mariá de Castro Sarmento como a primeira feminista de Alagoas, né? E ela tinha umas coisas engraçadas, porque eu acho que ela era a única mulher que usava calça comprida, né? E tal. E ela era uma liberal em termos de costumes, né? Por exemplo, era proibido, estudante do ginásio Santa Maria Madalena, era proibido fumar, mesmo fora da dependência do ginásio, era proibido se fumar. Fumar na praça, com a farda, era proibido. E a professora Mariá, ela permitia fumar na sala dela. E a gente adorava, né? Até porque criava um problema sério com o diretor do ginásio. Ela era uma pessoa liberal nos costumes. Calça comprida, entrava na República de Homens, mas era respeitada. Tem uma notícia que já se teve até um movimento e os estudos a respeito dela na UFAL. Ela tem um irmão chamado Paulo de Castro Sarmento. Passou muito tempo sendo o único advogado de União. Depois ele foi ser promotor em Mata Grande, né? Mas nunca deixou de morar em União. E tinha uma característica, eu acho que eu dizer isso não desabona a memória dele, era meio boêmio, né? Era meio boêmio. Ele, inclusive, eu me lembro, meu pai tinha um botequim, que ele armava na festa da padroeira, e ele chegava para tomar cerveja. E ele, lá para as tantas, ele dava discurso. E eu achava lindo o discurso que ele dava, como se defendendo um réu, né? E eu achava muito bonito ele fazer aquele discurso empolgado, coisa e tal. Então era uma figura interessante. E passou muito tempo sendo o único advogado lá de União dos Palmares. João Herculano era um fogueteiro e era assim um cara que tinha uma visão assim interessante, né? A festa da padroeira, a última noite da festa da padroeira era o dia 2 de fevereiro. Era onde vinha muita gente de Maceió, ia muita gente de Maceió para lá, para a União e tal. E na festa da padroeira, da última noite, o ponto culminante era os fogos de artifício, que era de madrugada. E João Herculano, todo ano, fazia uma coisa diferente, que era um brinquedo, uma arte com fogos. Por exemplo, um que eu me lembro agora, ele fez, através dos fogos, uma tourada. Quer dizer, um boi e o toureiro, né? E quem movimentava isso eram os fogos, né? Essa que eu me lembro. Então era figura importante, o João Herculano. Uma vez ele imaginou que ele podia fazer uma fábrica de tinta em União. E ele descobriu, não sei como, que a matéria-prima estava em Santana de Ipanema, que eram as pedras vermelhas. E ele foi buscar, alugou um caminhão e foi buscar um caminhão de pedra e fez uma fábrica artesanal lá na casa dele, que era perto da minha casa. Não deu certo, era muito artesanal. Então, mas era uma figura super interessante. Autodidata, né? Era praticamente o único fogueteiro de União. O Ministério da Agricultura cria uma fazenda lá no Frio, chamada Fazenda Frio, para reprodução de gado Nelore, que era um gado de origem indiana, para reprodução que era para trocar o gado crioulo da região pelo gado de qualidade, de raça, chamado gado de raça, que era da raça Nelore. Essa fazenda ela existiu até final da década de 70. Ela deve ter sido instalada por volta de 40,
Em 70, final da década de 70, começo de 80, é que se extingue e cria-se a cidade de Horta de Grangeira. A outra fazenda que se criou também, a gente chamava Cimenteira, que era uma unidade de pesquisa agronômica. Cada uma dessas unidades tinha um agrônomo. Então a União tinha, era uma cidade, tinha o Banco do Brasil, tinha a cimenteira, a estação experimental, tinha a reprodução de gado, tinha a rede ferroviária. Um detalhezinho com relação à importância do chefe da rede ferroviária. Era uma autoridade, porque ele recebia comunicação via telégrafo. Então ele detinha a informação. Por exemplo, repare mesmo, quando Getúlio Vargas suicidou-se, em 1954, pouca gente em União dos Palmares tinha rádio. Na minha rua só tinha rádio na casa do meu pai e na casa do Paulo de Castro Sarmento. Sim, e na República tinha antenor. Claro, a energia só chegava à tardinha. E Getúlio Vargas suicida pela manhã. Chega a notícia via o telégrafo, o chefe da estação, que eu esqueci o nome, vai levar a notícia ao prefeito, que era para o prefeito autorizar seu Tolentino a ligar o conjunto gerador. 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, a luz acende. Eu estava, inclusive, jogando bola na frente da minha casa, ali perto do Grupo Rocha Cavalcante. Ali só tinha um coreto e uma árvore bem alta, onde os meninos da redondeza ali iam para lá jogar chimbra, jogar bola, jogar pinhão, jogar ferrinho. Ali. E eu também lá no meio. Né? E eu estou jogando bola e vejo quando a luz acende. Né? E vejo quando a luz acende, corri para cá. Aí minha mãe liga o rádio e era a notícia da morte de Getúlio Vargas. Que meu pai falava muito nele porque meu pai era eleitor de Getúlio Vargas e admirador dele. Apesar dele de vez em quando se referia, eu não entendia, se referia à ditadura de Getúlio Vargas, porque ele viveu a ditadura de Getúlio Vargas. Havia uma movimentação, né, uma política em união. Isso final da década de 50, começo da década de 60. Essa movimentação política aconteceu de várias formas, tem alguns detalhes. Uma parte dessa movimentação política se dá a nível do estudante do ginásio. O ESA era a União dos Estudantes Secundários de Alagoas. Né? Foram os estudantes da UESA, né, que fazia protesto, né? E forneceu alguns líderes estudantis importantes. Um dos líderes estudantis importantes, que foi presidente da UESA Central aqui em Maceió, foi Divanilton Portela. Divanilton Portela a família dele era de Mundaú, né? Mas ele era considerado de União por conta da história de Mundaú Mirim pertencer à União. Então deu um grande líder estudantil, Divanilton Portela, no começo da década de 60, de tal forma que quando você faz a Revolução, quando você faz o golpe de 64, Divanilton Portela, que era presidente da UESA, né, corre e vai para a casa dele, para a residência dos seus pais, em Mundaú Mirim, em Santana do Mundaú, e a polícia vai buscá-lo lá em Santana do Mundaú e traz ele, né, algemado, desfilando por União dos Palmares até a estação do trem, preso. Esse foi um líder. O outro líder, não é propriamente um líder, mas um outro que foi, modernamente a gente chama de ativista, que tinha uma ligação também com o Divanilton e com a UESA, chamava-se José Cícero Sarmento. Né? José Cícero Sarmento tinha várias habilidades. Né? Foi locutor da rádio, foi locutor do alto-falante e morou no Rio de Janeiro. E quando ele veio era um ativista político. Né?
Ele é um ativista. E ele foi assessor do governador Muniz Falcão, candidato Muniz Falcão. Ele era o locutor. E era um influenciador dos estudantes de União. Então você teve algumas lideranças a partir daí. Uma delas chama Zé Correia Viana. Zé Correia Viana estudou em União dos Palmares, estudou no ginásio Santa Maria Madalena. E, enquanto estudante do ginásio Santa Maria Madalena, foi presidente da UESA durante 4 anos, da UESA local, UESA secção de União dos Palmares. E depois o Viana foi vereador por várias legislaturas lá de União. Foi candidato a prefeito e perdeu. Acho que foi 2 ou 3 vezes candidato a prefeito e perdeu todas as vezes. Você tinha também o sindicato dos trabalhadores. Não era uma liderança radical, mas existia uma liderança que essa liderança depois, inclusive, se aliou aos donos de terra, etc, etc. Quando veio a Revolução, quando veio o golpe, em 64, então aquela direita, chamada direita, né, o pessoal Gomes de Barros, o pessoal ligado à usina Lajinha, o pessoal ligado aos grandes proprietários, né, então se aproveitaram dessa situação e destruíram a sede do sindicato. Como foi feita essa destruição? Jogaram a máquina de escrever, jogaram os móveis, jogaram os papéis, jogaram tudo e foi uma festa em comemoração a e de certa forma em comemoração à tomada do poder. E de certa forma, parte importante da população, né, comemorou o golpe militar lá em União. E uma das razões, a meu ver, porque houve essa comemoração, é porque a população estava sofrendo muito com as greves periódicas da rede ferroviária. Então, quando havia greve, dificultava sobremaneira a locomoção das pessoas de União para Maceió. Quando se consolida o golpe, 1º de abril, 2 de abril, não é? Aí acaba a greve da rede ferroviária e os trens começam a circular. Aí o pessoal diz, está vendo isso aqui? Então, de tal forma que foi esse a movimentação. Eu não tenho notícia que havia assim grande movimentação sindical de esquerda a nível da usina Lajinha, que era a principal indústria, né, onde você tinha os proletários lá. Eu não tenho grande notícia, mas tenho notícia que houve contatos do Partido Comunista com alguns trabalhadores lá da usina, mas não chegaram a criar um núcleo importante de reivindicação. Eu participava da Polícia Estudantil e a UESA era forte em União dos Palmares, né? Você tinha a UESA forte. E a gente recebia livros, né? Eu me lembro de um desses livros que era Revolução nos Trópicos. Estava a Revolução nos Trópicos. E eu tinha não sei quantos livros que eu recebia da UESA. E quando eu voltei, depois que eu vim para Satuba, um mês depois, eu voltei para a União, fui ver meus pais, né, e arrumar um dinheirinho. E aí, cadê meus livros? Aí perguntei à minha mãe, cadê meus livros? Meu pai, com medo que eu tivesse envolvido na Revolução, pegou meus livros e enterrou. Eu perdi meus livros. Meu pai pegou meus livros e enterrou com medo que eu fosse comunista e fosse preso e tal. Ao contrário de Arapiraca, Palmeira dos Índios, Santana de Ipanema, o Sertãozão, Mata Grande, que era arma, que era matar, não, era a favor. O Antônio Gomes de Barros, né, ele andava desarmado na rua, assim, sem problema nenhum. Né? Era o contrário de Palmeira dos Índios, por exemplo. Você tinha a luta armada, praticamente, né? Luta armada, praticamente. Santana de Ipanema também, Mata Grande também, Arapiraca também. Né? União não.
você não tem notícia de assassinato político de União. Você não tem muita notícia disso, não. Você tem notícia de assassinato, assim, briga de rua, briga não sei de quê, coisa e tal, mas assassinato político não tem tanto. Por quê? Porque os Gomes de Barros tinham uma capacidade muito grande de, como é o nome que eu posso dizer, convencer as pessoas, né? Ou forçar as pessoas a votar nele. Por exemplo, eu estou lembrando de uma passagem. Então você tinha um líder em Alagoas chamado Muniz Falcão, que foi governador do estado. Muniz Falcão era, o feudo dele de Muniz Falcão eram os funcionários públicos. Por quê? Quando ele foi deputado federal, ele era quem apresentava os projetos para aumentar o salário dos funcionários. Então, funcionário público votava em Muniz Falcão. Meu pai, inclusive, votava em Muniz Falcão. E aí ia haver eleição para prefeito, para governador, prefeito e governador. E o candidato a prefeito era indicado pelo pai de Humano, Antônio Gomes de Barros. E ele mandava, viu, que coisa engraçada, é uma coisa assim, você fez assim, inusitada, né? Mas ele mandava chamar as pessoas e dizia assim, em quem você vai votar? Ou então, você vai votar em fulano. Pronto. E aí, o doutor Antônio chamou meu pai para perguntar a ele quem ele ia votar. Aí meu pai disse, eu vou votar no candidato do senhor para prefeito, mas para governador eu voto em Muniz Falcão. Ele está certo, porque o interesse dele não era estadual, o interesse dele era local. Então, o fato de meu pai votar em Muniz Falcão, tudo bem, governador do estado. Eu quero saber aqui no meu feudo. Né? De tal forma que meu pai votou, indicado por Antônio Gomes de Barros. Então, ele exercia a pressão e nessa pressão que ele exercia, ele não utilizava como Palmeira dos Índios, como Arapiraca, como Santana de Ipanema, Mata Grande, a matar, a emboscada, a matar, etc, etc. A grande parte, ainda hoje, mas naquela época também, a grande parte da população, o percentual alto da população de União, era a população pobre. Mais de 50% dessa população morava na zona rural. Né? Se você olhar hoje, por exemplo, praticamente você não tem ninguém morando na zona rural. Naquela época, você tinha mais de 50% da população, né, morava na zona rural. Os próprios, por exemplo, no caso da usina Lajinha, os cortadores de cana, né, moravam todos nas vilas rurais, vilas miseráveis, habitação de palha, etc, etc. Né? Essa migração rural-urbana, ela só acontece por volta da década de 60, 70, com a implantação da Previdência Social, e etc. Mas morava-se na zona rural. E esse pessoal só vinha para a União, era nas feiras, feira livre, na quarta-feira e no sábado, e nas festas religiosas, que a principal festa religiosa era a festa de Santa Maria Madalena. Então era quando esse pessoal vinha, que a gente chamava de matuto, não é? Mas eram os trabalhadores e os pequenos proprietários, até grande proprietário também morava na zona rural. A migração ela se acelera a partir fortemente da década de 70. É uma migração por falta de oportunidade, é uma migração por expulsão dos usineiros. Os usineiros e os fazendeiros passaram a praticamente expulsar os trabalhadores para evitar as reclamações trabalhistas. Então, eles expulsavam. Né? E tinha casos assim, chegava o caminhão, pegava as coisas, né? Não posso dizer nem imóveis, dos trabalhadores e trazia na periferia da União e destruía logo a habitação. Isso começa na década de 60, 70 e tal. Década de 50,
A luz elétrica era municipal. Você tinha um grupo gerador, né, que ficava ali na entrada da Rua do Cangote. Né? Ali ficava o grupo gerador. O mecânico, que era especialista, chamava-se Tolentino. A luz era da prefeitura. E como era que era medido o consumo de cada residência? Era medido pela potência de cada lâmpada. Quantas velas tinha. Então, e era por conta, quer dizer, se acreditava no dono da casa, quer dizer, o fiscal da prefeitura vinha e olhava, vinha pelo dia e olhava a lâmpada, digamos, 25 velas. Aí 25 velas pagava X, 50 velas pagava Y. De tal forma que todo mundo tinha duas lâmpadas. Uma lâmpada para o fiscal ver e uma lâmpada para colocar à noite, à tardinha, quando chegava. E a luz era à tardinha e antes de meia-noite apagava a luz. Mesmo assim, por razão da estrada trocar a lâmpada, muitas pessoas não pagavam a luz. E quando o doutor Antônio Gomes de Barros, que foi prefeito, ele não cobrava. Ele não cobrava, não tinha o esforço de cobrar a energia. E as pessoas ficavam devendo favor. A outra forma de favor que os políticos, no caso da família Gomes, fazia era conseguir que pessoas doentes se tratassem aqui em Maceió. Então, veja bem, o doutor Duerno, ele só atendia, ele era generalista, não é? Então, a parte importante dos casos ele não tinha competência para resolver. Então tinha que ser em Maceió. Mas veja bem, para a população pobre, né, não tinha recurso como vir para Maceió. Então tinha dois problemas. Primeiro era o problema de ficar onde, né? Comer onde, fazer refeição onde, ficar onde. E conseguir a consulta do médico, né? Chamada atendimento de indulgentes. Aí que era que os políticos faziam, no caso do Gomes de Barro, conseguia, de uma forma ou de outra, conseguia o atendimento, digamos, uma cirurgia de apêndice, né? Conseguia o atendimento médico e muitas vezes hospedava essa pessoa, esse doente, esse paciente, na própria sua residência aqui em Maceió. Essas pessoas que eram atendidas dessa forma ficavam eternamente gratos a esses políticos. De tal forma que o doutor Antônio Gomes de Barros nunca perdeu uma eleição em Ilhéus Palmares. Ele se elegeu prefeito e se elegeu várias vezes deputado estadual, chegou a ser vice-governador, deputado estadual. Sempre, então a base dele, ele tinha voto no estado quase todo, mas ele tinha uma base que era a base de Ilhéus Palmares, ou seja, um grande percentual dos votos de Ilhéus Palmares era dado ao doutor Antônio, ou ao candidato indicado por ele. Então, por exemplo, teve dois prefeitos, eu só me lembro o nome de um agora, o Antenor Ochoa, por exemplo, que era o dono do cinema, um dos donos do cinema, então era um grande desconhecido do ponto de vista político, mas foi indicado pelo doutor Antônio e se elegeu prefeito de Ilhéus Palmares. Né? Essa era que era. Então, havia essa assistência, esse assistencialismo por parte dos políticos. Tinha duas farmácias em União. Uma farmácia era o seu Edivar, chamava Edivar da farmácia. Ele não era farmacêutico, ele era o dono da farmácia e não era farmacêutico. Esse é o dono. A outra farmácia era o pai, era do Pleche, Hermano Pleche. Aí esse sim era formado. Ele tinha feito farmácia e odontologia na Faculdade de Farmácia e Odontologia, que não tinha Universidade, de Pernambuco. Tinha um detalhe que era engraçado. Na porta da farmácia de seu Edivar, não ficava ninguém praticamente. Na porta do seu Hermano era onde ficava o pai de Humano, Antônio Gomes de Barros, e os políticos se reuniam lá. Inibia as pessoas de comprar remédio no seu Hermano, mesmo sendo ele tinha uma fama de vender mais barato que o seu Edivar. Mas as pessoas se inibiam, sobretudo as mulheres, de ir comprar na farmácia do seu Hermano por conta daqueles homens que certamente ficavam olhando para as mulheres quando passavam. E era uma coisa até trágica, né? Mas engraçado, porque era um espetáculo.
ficar torcendo quando era que a água ia passar por cima da ponte. Que era uma coisa trágica, mas curiosa. Então, para desespero da minha mãe, que meu irmão saltava daquela ponte. Aí o pessoal ia dizer lá em casa, seu filho saltou na ponte e ninguém está vendo mais ele. Ele ia sair lá para a banda não sei da onde. Os trens, se você analisar os trens, tem um aspecto que mostra a desigualdade social. Você tinha dois carros diferentes. Um era a primeira e outro era a segunda. Primeira era mais cara a passagem. A segunda é mais barata. Então, a segunda era lotada. As pessoas pobres, que não podiam comprar a passagem de primeira. Aí você vê a desigualdade, né? Então, quando você chegava no trem, no carro, que era a primeira, era poltrona. Quando você chegava no carro, que era a segunda, era banco. Laterais e um banco no meio, sem nenhum conforto, sem encosto, sem nada. Isso, vendo de hoje, era uma brutal desigualdade. Esse era o trem que ia da tarde e que vinha pela manhã. O trem que vinha para Recife era pior ainda, porque ele tinha 3 tipos de vagões. Tinha o vagão que era a segunda, tinha o vagão que era a primeira e tinha o reservado. O preço da passagem era diferenciado. O reservado, a cadeira era poltrona de palhinha, tal, diferenciado. Então, o transporte interestado, intermunicipal era diferenciado, evidenciando a desigualdade com muita clareza, né? A gente não sabia disso, com muita clareza, o que era a desigualdade de renda. Era a forma de transporte que você tinha, inclusive do ponto de vista de saúde. Por exemplo, o doutor Duerno era clínica geral. Você tinha a parteira, Dona Conceição, e tinha doutor Duerno. Doutor Duerno só era chamado quando tinha problema. E quando ele chegava, que não conseguia resolver via fósforo, ele ia para Maceió. A religião predominante era a religião católica. E tinha como chefe Cônego Clóvis, na época que eu era estudante de curso primário, de ginásio. Eu não percebia o preconceito racial em União. Pelo contrário, você tinha um certo orgulho. Então, eu tinha vários colegas negros, né? E eu não percebia que tinha uma diferença. Você tinha um preconceito religioso pregado pelo catolicismo. Os católicos incutiram na mente da gente a ideia de que a religião protestante não era uma religião como a católica. A gente foi acostumado a chamar os protestantes de bode, porque eles gritavam. Nos seus cultos, eles oravam alto, né? E aí os católicos chamavam isso, que eles estavam berrando. Por isso que chamava de bode. Havia esse preconceito, na verdade, né? Mas com relação ao negro, não havia esse preconceito exagerado. Isso era a União dos Palmares, né? Maceió polariza, né, de Arapiraca para baixo, né? A região norte é polarizada por Pernambuco, né? E o resto é polarizada por Maceió. Então, nada cresce fora Maceió, também União dos Palmares. Você já tem um monte de município que não só está em decadência, mas a população está diminuindo. Qual é a proposta que você tem para a União dos Palmares, para que ela, pelo menos, não evolua? Quer dizer, essa proposta que eu estou pensando ainda, ela passa pela Serra da Barriga. Não que ela vai ser só ela, só a ideia, ela passa pela Serra da Barriga, né? Ela passa por toda essa coisa essa simbologia que representa a União. Porque não é só uma questão de ter nascido lá, é a importância, né, que isso tem, né,
nessas discussões que a gente está tendo hoje de gênero, de raça, né, essa discussão política, eu imagino, tendo com base assim nesse princípio. Foi o local onde você teve o primeiro grito de liberdade, uma coisa meio simbólica, mas primeiro grito de liberdade no Brasil. E onde ficou evidenciado, né, a estupidez que foi a escravidão no Brasil. Né? É onde se evidencia com muita clareza a estupidez e dá motivação para os jovens coisa e tal, estudarem isso e a gente eliminar, não é reduzir, é eliminar essa questão do preconceito racial, preconceito de gênero, assim por diante. Veja bem, a importância de saber a história de União dos Palmares, porque ela, de uma forma simbólica, né, mostra com muita clareza como a gente era desigual, como era desigual a nossa sociedade e como era não só desigual do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de percepção do que é ser humano. Né? Então, estudar União dos Palmares, estudar Serra da Barriga, estudar Zumbi dos Palmares, é criar força, criar energia para que a gente combata a desigualdade, para que a gente combata os preconceitos, tanto raciais como preconceito de gênero, etc, etc. Então, a importância da história de União dos Palmares é a importância da luta pela liberdade e da luta contra a desigualdade. Assim a gente amiga, a voz